Amém, gente? Tudo bem com vocês? Amém, gente? Oh, meu Deus. Não começa assim. Quem aqui quer casar, levanta a mão. Glória a Deus, bastante gente. Hoje a gente vai começar essas mensagens com o tema que é o primordial, é o começo de tudo, tá? Os princípios de um relacionamento cristão. Queridos, nós que somos cristãos, que somos o corpo de Cristo, nós carregamos princípios conosco. Amém? Princípios, fundamentos de vida. Esses princípios, eles não servem para as coisas serem mais difíceis, para as coisas serem chatas, para as coisas serem complicadas. Esses princípios que Deus estabeleceu, eles servem para nos proteger. Amém? Eu falo assim, os princípios me protegem. O princípio, quando você segue ele, quando você caminha em cima dele, com um fundamento de princípio, esse princípio te protege. Por que hoje no mundo, muitos casamentos acabam, né? A gente acabou de ver aí o casamento mais famoso do Brasil, Virgínia e Zé Felipe. Mais um casamento de famoso que acabou. Qual que é o reflexo disso? É o reflexo do que acontece no mundo. Hoje no mundo, os casamentos não duram. Essa é uma verdade. Mas por que os casamentos não duram? Porque as pessoas caminham fora de princípios. E os princípios nos protegem. Então, um casamento que funciona, um casamento que é bom, que é agradável, ele precisa estar fundamentado em princípios. Amém? Você entendeu isso? Amém. Glória a Deus. Agora é o seguinte, a primeira coisa que você precisa entender, na verdade a segunda, né, que a primeira eu já falei, é que Deus, ele deseja te dar uma família. O coração de Deus se agrada com família. Olha só, no ano passado, a gente pregou sobre isso, exclusivamente sobre isso, como Deus enxergava o casamento. E a gente falou que Deus, ele se revela através de uma família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São representações que a família nos dá. Isso quer dizer, quando nós estamos formando família, nós estamos mostrando Deus para o mundo. Nós estamos falando, Deus é dessa forma, é o Pai, o Filho e a esposa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente já falou sobre isso, se você quiser ouvir, tem no YouTube, será? Acho que não, né? Enfim, acho que tem, né? Procura lá no YouTube depois. Mas, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus quer isso. Que você seja feliz. Talvez você passou uma experiência ruim com esse negócio de família. Talvez o casamento de seus pais não deu certo. Talvez você nem teve pai presente. E você tem algumas barreiras no seu coração que te impedem de desejar isso. Mas a verdade é que isso é de Deus. Isso é bom para você. Isso é bom para a sua vida. Ter um casamento é algo bom para a sua vida. Eu tenho um casamento que é maravilhoso. Vamos, gente. Glória a Deus. Eu tenho um casamento que é bom. O Wallace tem um casamento que é bom. O Fábio tem um casamento que é bom. O Gu tem um casamento que é bom. Agora o João tem um casamento que é bom. Desculpa se eu não falei mais de alguém. Mas nós temos casamentos que é bom porque a gente seguiu princípios. Pum. Então Deus deseja isso para você. Agora, Deus não é porque Ele deseja isso para você que Ele vai fazer tudo por você. Então tem aquela galera que, já que é da vontade de Deus, eu vou ficar sentado esperando.
E aí você acha que Deus vai agir para você, né? É da vontade de Deus que eu tenha um bom emprego, então eu vou ficar sentado esperando. É da vontade de Deus que eu tenha um ministério, então eu vou ficar sentado esperando. Não é desse jeito que funciona. O que é da vontade de Deus para você, Ele quer que você viva, mas Ele te deu perna, Ele te deu braço, Ele te deu cabeça para pensar e agir e fazer. Então, você precisa ter um posicionamento em relação a isso também. Não é só Deus, é uma junção. A vontade de Deus com a vontade, com a nossa ação. E isso vai gerar um casamento, né? Muita gente fala, é difícil casar, é difícil ter dinheiro para casar. Só que quando você une a vontade de Deus com a sua ação na terra, Deus ele faz acontecer. A gente pode ficar 3 horas falando só de testemunho de casamento aqui, mas o fato é que você também precisa fazer a sua parte. Amém? Glória a Deus. Gostei desse amém. Então, beleza. Já que você precisa fazer a sua parte, e a primeira coisa que você precisa fazer é escolher corretamente. Escolher corretamente a pessoa que você vai casar é a primeira. Parece bobo, mas é muito fundamental isso. Porque muita gente que está aqui pensa que relacionamento é uma questão emocional somente. Olha para o rapaz, para a menina, fala, bonito, bonita. Começa a conhecer sem saber nada da vida. Sem saber quem é, sem saber de onde veio, sem saber quem são os pais, sem saber o testemunho, sem saber nada da vida. Se apaixona. Aí, meu filho, esquece. Porque se apaixonou, ferrou. Então, a primeira coisa a se fazer é escolher quem você vai conhecer. Não é quem você vai casar, é escolher quem você vai conhecer. Estou no momento certo de casar. Glória a Deus. O que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a rodear. Para escolher a pessoa que eu vou casar? Não. Para escolher a pessoa que eu vou começar a conhecer. Por quê? Porque eu vou me aproximar dela. Quando eu me aproximar dela, eu vou começar a gostar dela. Eu vou me apaixonar por ela. E uma vez que eu me apaixonei por uma pessoa que eu não conheci previamente, a chance de eu tomar decisões erradas por causa da paixão é muito grande. Então, o primeiro filtro que você deve fazer, o primeiro princípio a ser seguido é escolher com quem você vai conhecer para ter um relacionamento. Depois, o segundo filtro é o namoro. O terceiro é o noivado. Até aí você pode terminar. Casou, já era. Então, o que você deve fazer, o que você deve saber para conhecer essa pessoa? Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 13, versículo 4. Vamos lá, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Beleza. O amor nunca perde. Beleza, tá bom. Agora, tenta trocar a palavra amor para os meninos, né, para os homens, por esposa. E as meninas troquem por marido. Vocês vão ver a pessoa perfeita para vocês casarem. Vamos lá, vou falar a esposa. A esposa é paciente, é bondosa, ela não tem inveja, ela não se vangloria, ela não se orgulha, continua. Ela não maltrata, ela não procura os próprios interesses, ela não se ira, ela não guarda rancor.
A Thaís não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ela tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém. Você vai enxergar a pessoa perfeita para você. Só que o amor desse texto, ele está falando sobre o amor de Deus. E para que haja amor em um casamento, Deus precisa estar. É o primeiro fundamento. Todo mundo fala isso, que lindo, né? Um casamento, ele precisa ser alicerçado no amor. Mas aquele que é o amor é o fundamental, que é Deus, Jesus. Então, se você escolher uma pessoa que não está em Deus, ela não consegue ter esse amor. Se você não escolher uma pessoa que esteja em Jesus, vou falar na palavra, tá? Na palavra clara, uma pessoa que seja cristã, de verdade, ela não tem como ter esse tipo de atitude, não buscar os seus próprios interesses, não tem como um casamento dar certo se não houver o amor, e não tem como existir o amor se não tiver Deus no negócio. Então, esse negócio de, eu vou escolher alguém para eu ter um relacionamento, então eu vou procurar lá na faculdade, vou procurar lá no trabalho, vou procurar na escola, vou procurar... Gente, não funciona. Não vai funcionar. É o primeiro princípio. Julgo desigual não funciona. Se a pessoa não é cristã, ela está descartada. Descartada. Amém? Cristã de verdade, tá? Porque tem gente que vem na igreja e não é cristão de verdade. Uau! O amor não é sentimento, o amor é uma pessoa. Jesus é o amor. 2 Coríntios 6,14, abre lá. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Então, acabamos de falar, está o versículo aí, né? Não se ponham em julgo desigual. Então, o primeiro passo, o primeiro princípio a ser seguido é esse. Não se colocar em julgo desigual. Procurar uma pessoa que esteja caminhando na igreja, que seja um servo de Deus, uma serva de Deus, amém? Beleza. Encontrei essa pessoa, olhei, analisei pelos campos, e encontrei a minha varoa, aquela mulher abençoada, serva de Deus, ama Jesus, conheço o testemunho dela. Deixa eu contar esse testemunho aqui, gente. Antes de eu começar a conhecer a Thaís, não é nem namorar, é conhecer, eu sabia quem era ela. A gente vivia aqui no ministério há tempo, a gente ficou o quê? 4 anos ministrando junto, tendo um nível de relacionamento muito superficial, mas que a gente já se conhecia, já se via todo final de semana, eu já sabia sobre ela. Antes de me relacionar, antes de começar a conhecer, perguntei para a pessoa que era líder dela na época, o que ela achava. Perguntei para o meu líder o que ele achava. Por quê? Porque eu precisava ter informações sobre ela, que me dessem respostas que eu precisava. A resposta básica, se ela era uma mulher de Deus, era isso que eu queria saber. Só isso. Então, você encontrou essa pessoa, glória a Deus. Agora eu posso me relacionar, então, posso começar a conhecer ela. Não é bem assim. Existe um tempo certo para começar a conhecer alguém. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Qual que é o momento certo
da gente começar a conhecer alguém para um casamento? É o momento em que tiver havendo a possibilidade de casamento. Então, no momento em que você conseguir enxergar uma possibilidade na sua vida de se casar, de falar, ó, se eu começar, é matemática, tá, gente? Se eu começar a namorar agora, daqui quanto tempo eu vou casar? 5 anos? Então dá uma segurada. 6 anos? Dá uma segurada. 3 anos? Começa a pensar. O namoro cristão, ele não foi feito para demorar muito tempo. Por quê? Porque o namoro cristão, ele é baseado na santidade. Então não adianta você, adolescente. Não dei direta. Foi bem uma direta. Não adianta você, adolescente de 14, 15, 16 anos. Calma, gente. Não adianta você começar a namorar. Por quê? Porque vai ser um namoro recreativo. Namoro recreativo não é namoro cristão, meu amigo. Você vai resolver suas emoções, sabe com quem? Jesus. Você vai resolver a sua testosterona alta, sabe como? Jejuando. Orando. Fazendo exercício físico. Não é com uma namorada. Não é com um namorado. A sua libido nas alturas não é com o namorado que você vai resolver. Namoro é para casamento. Se não tiver possibilidade de casamento, não tem que ter namoro recreativo. Vai cuidar da sua vida. O apóstolo Paulo fala, aquele que é solteiro, cuida das coisas do... Tem pessoas que são solteiras e estão perdendo a oportunidade de cuidar das coisas do Senhor porque estão namorando. Estão perdendo a oportunidade de viver coisas intensas com Jesus porque eu tenho 16 anos e eu escolhi namorar agora. Não tem perspectiva de futuro, não consegue sustentar uma casa, está namorando Vocês entenderam? Não é assim que funciona, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Até me enrolei aqui. Então esse é o momento de começar a namorar, quando as coisas estiverem já com um vislumbre da terra prometida, amém? Lá em Provérbios 24, 27 diz assim, termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, e deixe pronta a sua lavoura, depois disso, edifique a sua casa. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, e deixe pronta a sua lavoura. Isso quer dizer, meu amigo, é trabalhar. Entendeu? Tenha condição emocional, espiritual, financeira para sustentar uma casa, para ser um sacerdote, para ser uma mulher virtuosa na sua casa. E depois disso, edifique a sua casa. Amém? Só que assim, ó, vamos lá, vamos do extremo, né? A gente não pode ser extremista. Então, tem muita gente que pensa, poxa, então eu preciso estar com tudo pronto, né? Para eu casar, eu preciso estar com casa comprada, eu preciso estar com carro quitado, eu preciso estar ganhando 20 mil reais por mês, eu preciso estar com tudo pronto. Não é assim também, tá? Se a gente joga a nossa régua lá para cima, fica muito distante. Aí não dá, aí é namoros que duram 8 anos, 9 anos, e são namoros sem santidade, tá? Não tem como viver 9 anos namorando com santidade. Então a gente não precisa jogar a régua lá para cima. Pô, se a gente juntar, né, se a gente casar, juntar as nossas rendas aqui, dá para pagar um aluguel? Dá para sustentar a casa? Dá. Vamos. Vai ficar esperando para quê? Dá para sustentar uma casa? Dá. Então casa.
Não precisa esperar, tá tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo lindo. Precisa ter disposição, lembra? É da vontade de Deus o casamento. Então, quando você decide junto ali com o seu noivo, com a sua noiva, as coisas fluem, as coisas dão certo, Deus abre. Não é verdade, Willard? Não é verdade, Bia? O Willard estava contando os testemunhos para mim, eu fiquei chocado. Fiquei, meu Deus do céu. Comigo não foi tão assim, tá, Willard? Cheguei em casa e falei, Deus, que história é essa? Tô brincando. Tô brincando, Deus foi maravilhoso comigo. Então, não precisa estar tudo pronto. E aí, depois que eu comecei a conhecer alguém, eu tomei a decisão, comecei a olhar lá o terreno, né? Comecei a conhecer alguém, analisei, vi que tem uma pessoa legal, me aproximei. Comecei a conhecer. A gente começou ali a ter um relacionamento, começamos a namorar, glória a Deus. O que eu preciso começar a analisar? Porque, namoro, ele é feito ou para ter casamento, ou para acabar. Namoro, ele foi feito para ter casamento ou para acabar. Então não é porque você está namorando com uma pessoa que você tem que casar com ela. O namoro é justamente para você saber se você quer casar com ela. O noivado, ele pode acabar. O que não pode acabar é o casamento. Então, a partir do momento que eu comecei a namorar com a pessoa, o que eu preciso começar a analisar? Número 1, controle sexual. Controle sexual. Olha só. Imoralidade sexual, ela começa no namoro. Só que ela continua no casamento. Pessoas que não conseguem se controlar no namoro, elas também não conseguem no casamento. E aí, meu amigo, corre um grande risco de sofrer um adultério quando você casar. Porque se a pessoa não tem controle sexual com você, ela pode não ter com outras pessoas também. Então, o controle sexual é uma coisa que precisa ser ponderada durante um namoro. Precisa ser analisada durante um namoro. Porque depois que você casa, a paixão, ela acaba. E aí, a paixão acabando, Satanás, ele começa a movimentar as coisas para acabar com o seu casamento. Então, começa a amizade no trabalho, amizade no escritório. E como você não tem controle sexual, ou seu parceiro, sua parceira não tem controle sexual, pode cair no adultério. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos ponderar durante o namoro. Sexo fora de aliança é pecado. Sexo fora de aliança é pecado. Sexo no namoro é pecado. Sexo fora de casamento é pecado. Então essa é uma das coisas que nós precisamos ponderar, analisar durante o namoro. Honra aos pais. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando você está apaixonado pela pessoa, você trata ela bem, normal. Você compra o presente no dia dos namorados, a paixão faz isso com a gente. Você manda elogios carinhosos, você é o amor da minha vida, a gente foi feito um para o outro. Quando você está apaixonado, é tudo um mar de rosas. Então, a pessoa ela vai te tratar super bem, vai ser um príncipe, uma princesa para você. E como que você analisa se ela realmente é uma pessoa de caráter? É como ela trata quem ela não está apaixonada. Como ela trata os pais dela. Como ela trata os irmãos.
como ela trata as pessoas que ela não precisa conquistar amor. Porque vai chegar um dia que ela não vai precisar mais conquistar o seu amor. E ela vai te tratar do mesmo jeito que ela trata quem ela não precisa conquistar amor. Então, analisar como é a vida dessa pessoa, com a família dela, com os pais dela. Analisar verdadeiramente. É óbvio, gente, que existem casos que são difíceis. Existem pais que são difíceis. Existem situações que são difíceis. Então, a gente precisa analisar também essas coisas. E ser muito, muito analítico mesmo, no sentido de calcular, sabe? De colocar no peso, na balança, e ver se faz sentido ou não. Terceira coisa, alinhamento familiar. É uma coisa que a gente precisa analisar durante o período de namoro. O que é alinhamento familiar? Poxa, a gente quer ter filho. Você quer ter filho? Porque meu sonho é ser pai. E você não quer ter filho? Como é que vai funcionar esse negócio? Então, alinhamento familiar e alinhamento de futuro também. Alinhamento ministerial. Alinhamento ministerial. Poxa, o que Deus falou para você sobre o seu ministério? O que você já ouviu de Deus sobre o ministério que você vai ter, que você vai carregar? Isso precisa estar alinhado. Precisa ser coerente. Só que olha só, vamos lá. Vamos também parar de ser bitolado. Não é porque a pessoa canta no louvor que você tem que ser cantor de louvor também. Não é porque o cara prega que você precisa pregar. Amém? E outra coisa. Desculpa, mas a gente é muito jovem ainda. A gente tem a chance de se enganar bastante sobre aquilo que a gente ouviu de Deus. Ou ouviu de Deus. Então a gente tem pouca noção do nosso futuro, para a gente sair tomando decisão baseada naquilo que a gente acha que Deus falou para a gente. O que você tem que analisar é uma pessoa envolvida com o corpo de Cristo. É uma pessoa que tem um coração ensinável, que vai se submeter. Tá tudo certo. A Thaís não é uma pregadora. Tá tudo certo. Quando a gente estava namorando, a gente sentou e a gente teve esse tipo de conversa. Eu já falei para ela, Thaís, Deus falou isso comigo. Tá disposta a isso? Ela falou sim. E tá tudo certo. Não precisa ter esse tipo de cobrança de, eu prego, eu preciso casar com ninguém prega. Não, você precisa casar com alguém que está disposto a amar Jesus, a entregar a vida por Jesus, a viver os planos de Deus. Amém? Alinhamento ministerial. E a última coisa, características da pessoa. Temperamento, o jeito que ela é e o caráter dela. Características da pessoa. Você precisa gostar de estar com a pessoa. Gente, um casamento que não tem amizade é um casamento fracassado. No final, o que sobra é a amizade, é o companheirismo, é o gostar de estar junto, é o gostar de conversar, é o gostar de sair junto, é o amar estar perto um do outro. No final, o que fica é isso. Eu lembro uma vez que eu estava comentando com uma aluna minha, eu estava dando aula de personal nessa época, e aí eu falei, você tá difícil, meu, a gente não passa muito tempo junto, eu e a minha esposa, tô trabalhando pra caramba, ela também tem o horário dela que é diferente do meu, eu preciso arrumar um jeito da gente ter mais tempo junto. Aí ela falou assim, Felipe, isso é bom, porque se fica muito tempo junto,
dá muita briga. Falei, pô, não é possível, cara. Dá muita briga. Melhor não ficar muito tempo junto. Pelo amor de Deus, gente. Que casamento é esse que a pessoa não gosta de estar tempo com o cônjuge? Pelo amor de Deus. Graças a Deus, eu consegui uma nova forma de ganhar dinheiro, aleluia. E hoje a gente passa o dia inteiro junto. E é uma bênção. É uma bênção. Por quê? Porque a gente tem amizade. Ah, vocês não brigam nunca? Às vezes ela acorda de TPM. Mas é raramente. 98% é uma casa de paz, de alegria, de amizade, de risada, de companheirismo. Por quê? Porque a gente seguiu o princípio. Então você, jovem, adolescente, se você seguir esses princípios que a gente está falando, eu estou vendo que o Wallace está anotando aqui na frente, mas ele já é casado, nem precisava estar anotando. Mas a maioria que é solteira não está anotando. Você pode, tem uma galera aí anotando, glória a Deus. Você pode depois rever essa mensagem no YouTube e anotar tudo que a gente já falou. Amém? E quando você for tomar essa decisão de começar um relacionamento, de começar a conhecer alguém, pondere todas essas coisas. Se você fizer isso, você tem 99% de chance de ter um relacionamento bom. Amém? Pode ficar de pé em nome de Jesus.